E aí pessoal, aqui é o Ícaro do canal Mathesis e aconteceu um caso aqui, inclusive o meu amigo Matheus relatou, né, de um caso que aconteceu com ele, de um fenômeno bastante curioso que eu já tinha observado, mas eu resolvi tocar nesse assunto justamente por conta desse relato, que foi um caso em que ele estava discutindo com um senhor já de mais idade, né, um tópico lá, e o meu colega, meu amigo Matheus, fez uma correção lógica, né, nas considerações que ele fez, e esse senhor acusou ele de forma impetuosa de que ele era um logicista. Né? Provavelmente o sujeito não sabe nem o que é logicismo, né? Não sabe nem qual é a atitude filosófica em filosofia da matemática, que é o logicismo. Mas ele disse que simplesmente pelo fato do Matheus fazer uma correção lógica nas considerações dele, esse senhor chamou ele de logicista. E isso me parece ser um fenômeno que eu já tinha observado, que é uma tendência de certas pessoas, de certos círculos que buscam a vida intelectual, tender ao beletrismo. Né? O beletrismo é justamente aquela atitude, né, de uma formação superficial, né, normalmente de tendência historicista e eruditismo vazio. Okay? E o que eu queria chamar a atenção nessa consideração é o seguinte: em primeiro lugar, essas pessoas tendem a uma orientação muito de tendência de formação clássica. Mas, em primeiro lugar, do ponto de vista histórico, isso é incoerente justamente com a formação histórica clássica. Porque a gente já vê o desenvolvimento de uma atitude mais rigorosa no desenvolvimento filosófico já em Platão e Aristóteles. Né? Embora a gente veja uma orientação bem literária nos diálogos platônicos, né? Principalmente os primeiros diálogos socráticos, se nós tomarmos a última fase do período dos diálogos socráticos, dos diálogos platônicos, a gente vai ver justamente o desenvolvimento cada vez mais maduro de uma orientação mais lógica de Platão. Né? Isso fica claramente consignado no Sofista. Né? Para quem já leu o Sofista sabe que o desenvolvimento ali da teoria da predicação, né? do Symplokeidon, né? Da formação da teoria da predicação platônica ali no Sofista, claramente já tem uma orientação nesse sentido. Obviamente, essa própria orientação é continuada ali por Aristóteles, né? Principalmente no livro das categorias, né, da interpretação, e ainda é levada às últimas consequências na teoria científica, a teoria científica geral de Aristóteles ali, nos primeiros analistas e segundos analíticos, né? Teoria da formação do conhecimento, tanto no âmbito lógico como no âmbito científico de forma geral, né? Nos analíticos primeiros e segundos. Isso para não falar também no desenvolvimento escolar, né? Mas claramente esse pessoal parece ter uma orientação cada vez mais marcada por uma mistura entre formação filosófica e formação literária, em que a formação filosófica ela é muito mais orientada literariamente do que cientificamente. E claramente isso pode levar a um vício, porque isso leva quase que inescapavelmente a uma falsificação e um mascaramento da própria circunstância concreta do conhecimento humano atual. Por que eu digo isso? Porque do ponto de vista histórico, né, a gente já tinha mencionado isso, já o Pierre Duhem, no seu Système des Mondes, né, que a matemática tinha ganhado uma posição metodológica privilegiada na modernidade, né, principalmente no desenvolvimento das ciências formais, do desenvolvimento das ciências modernas. Né. E isso se tornou ainda mais completo com o desenvolvimento das ciências formais, né, no sentido aqui chamado pelo Alfred Tarski, né, das ciências formais de forma geral, da metodologia das ciências formais de forma geral. Né. Ali, isso se leva às últimas consequências hoje com o uso de modelos formais, tanto nas áreas científicas, né, a gente vê equações diferenciais aí na biologia, para não falar na física, etc., até hoje em dia nas áreas filosóficas. Né? Hoje em dia a gente já encontra o uso de metodologias formais como sendo tremendamente interessantes em áreas como epistemologia, né? O uso de lógicas epistêmicas, o uso de teoria da probabilidade, e inclusive a combinação entre a lógica epistêmica, probabilidade, lógica doxástica, etc. Diversos sistemas formais,
na questão de revisão de crenças, etc. Na metafísica, né, a gente tem aí claramente a gente vê o uso de sistemas formais na metafísica do tempo, na metafísica da modalidade, etc. Em ontologia, né, a gente vê a questão das discussões sobre predicação e ontologia na questão dos universais, né, principalmente de lógicas quantificadas, cálculo lambda, etc. Tudo isso a gente observa justamente desenvolvimentos fundamentais nessas áreas justamente a partir do uso de metodologias formais como meios de desenvolvimento teórico, né? Então, qual é o ponto aqui? O ponto aqui, como aponta já o Pierre, como a gente pode concluir pela evidência do Pierre Durkheim e das circunstâncias dos desenvolvimentos atuais, é que simplesmente ter uma formação de orientação beletrista é simplesmente falsificar sua circunstância histórica, sua circunstância concreta. Porque desconsiderar isso, e inclusive ter uma atitude de aversão com relação a isso, é simplesmente não compreender a sua circunstância. Porque não adquirir uma formação nesse campo científico e filosófico é simplesmente ignorar o que está sendo feito atualmente. E, portanto, se colocar completamente fora dos desenvolvimentos atuais, o que é claramente ignorar o status questiones. Então, é claramente uma atitude viciosa do ponto de vista científico, né? Do ponto de vista da probidade epistêmica de um agente que pretende buscar a verdade, que é o ponto fundamental de uma vida intelectual, que é a orientação para a verdade. Então, essa atitude perniciosa a gente pode compreender da seguinte maneira. A gente tem 3 campos de formação de um intelectual de forma geral, né? A gente tem o campo literário, né, que é um ponto de base fundamental. O campo científico, e aqui eu coloco ciência de forma muito mais abrangente, né, abrangendo desde as ciências naturais até as ciências formais. E o campo propriamente filosófico, né? Se não há um equilíbrio entre esses 3 campos na formação do intelectual, ele claramente vai falsificar a sua situação concreta dada a nossa circunstância atual. Porque a circunstância atual exige justamente um equilíbrio entre esses 3 domínios, digamos assim. Esses 3 campos de desenvolvimento intelectual. E na medida em que uma atitude beletrista, ela privilegia o primeiro campo, o campo das formações das literae, ou seja, ele tem uma atitude quase que saudosista com relação à formação da universidade atual, como chama a atenção o Carpeaux, né, no seu ensaio sobre a ideia de universidade, né? Ele chama a atenção de que o núcleo da universidade medieval era justamente as literae, né? Nessa medida elas eram uma universitas literarum, né? Porque a alma, o núcleo dali era justamente a formação das artes liberais, etc. E isso estava conseguindo lá nas literae, ok? E esse pessoal tem uma atitude beletrista porque, eles têm uma atitude beletrista na medida em que eles tomam esse campo, né, esse campo de formação intelectual, como o fundamental e ignoram, inclusive com uma certa atitude de aversão, os outros campos, ou, no caso, eles só não ignoram propriamente o campo filosófico no quesito da formação clássica, mas ainda é, como eu disse, apontando os casos de Platão e Aristóteles, existe uma falsificação com relação à própria atitude filosófica clássica, né? Porque ela já é uma atitude filosófica que se orienta para esse desenvolvimento mais científico e mais lógico da coisa, né? Então, a atitude beletrista ela se constitui justamente em tomar esse campo das formações das literae como o ponto, não só o ponto de partida, mas o ponto de chegada e de orientação primordial, inclusive de orientação metodológica, né? A parte principalmente da estrutura discursiva da orientação filosófica, ou seja, tornando a formação filosófica dependente de uma formação eutrófica, né? Como se chamava na Grécia Antiga, né? Que era essa formação da tornar os homens melhores, né? Tornar os jovens aristoi, como eu falei lá, inclusive no vídeo sobre Sócrates, etc. Quem quiser ir, busquem esse vídeo, que ali já tem alguns pontos ali sobre essa questão da formação eutrófica, que era justamente uma orientação sofista. A gente vê claramente isso no Protágoras, né? No diálogo Protágoras de Platão. Então,
O diagnóstico que eu faço é justamente que a gente pode observar 3 aspectos que completamente falsificam e destroem a própria essa atitude beletrista, ela desconsiderando 3 aspectos: o aspecto histórico, que é o papel que as ciências formais desempenham metodologicamente no desenvolvimento filosófico e científico atual, o papel metodológico que ela desempenha, e o papel cognitivo, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, nos desenvolvimentos hoje nas ciências empíricas, principalmente nas ciências cognitivas e na psicologia, que essas metodologias formais, inclusive as linguagens formais e as matemáticas de forma geral, elas exercem um papel de bloqueio de vícios cognitivos, né? Isso vocês podem ver, por exemplo, no livro da Catarina Novaes, Informal Languages. Vocês podem ver, por exemplo, no livro do Keith Steining, Human Reasoning and Cognitive Science, né? Também tem o Dehaene, né? Sobre o papel inclusive o papel da matemática e da leitura também, como também são artifícios que exercem um papel de melhoramento cognitivo, etc. Então a gente pode ver aí que isso é uma falsificação histórica, porque ela desconsidera a situação com essa atitude beletrista, ela é uma falsificação existencial histórica, porque o intelectual ele não pode fugir da sua circunstância concreta, e fugir dos desenvolvimentos atuais é justamente fugir da sua circunstância concreta. Ela é uma falha metodológica, porque ela desconsidera o papel que as ciências formais desempenham na metodologia das ciências filosóficas e científicas atuais, né, de forma geral. E também uma desconsideração cognitiva, né, porque ela deixa de... uma não formação nessas áreas justamente pode acabar desconsiderando certos ganhos cognitivos que essa formação pode gerar nessas pessoas, né? Nas pessoas que têm esse tipo de formação. Então, a atitude beletrista ela claramente é perniciosa nesses 3 níveis, no nível histórico, no nível metodológico e no nível cognitivo. E vale considerar aqui que essa crítica não é uma crítica orientada para a vida intelectual e para a formação clássica de forma geral, de maneira nenhuma. Não é isso que eu estou pontuando. O que eu estou pontuando é um fenômeno específico de desvio e vício cognitivo e intelectual, que é tomar um campo, né, que é o campo das formações das literae, como o ponto de partida e o ponto de chegada da formação do intelectual. Essa é a característica que orienta essa atitude viciosa. Ok? Então, era isso que eu queria comentar sobre esse ponto. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu posso comentar aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E qualquer dúvida, comentem aí que eu posso falar, que eu posso tirar mais dúvidas, ou inclusive posso fazer mais um vídeo sobre algum ponto, etc. Tá? Se tiver ficado muito por cima. Um abraço a todos aí e até logo.